Essa história aconteceu num lugarejo bem afastado, desses que nem aparece no mapa. Meu tio morava perto e conhecia todo mundo de lá. Foi ele quem me contou, com aquela voz baixa que a gente usa para falar de coisas que dão arrepio. Tinha uma casinha de barro no meio do mato, daquelas bem simples, com telhado de palha e chão de terra batida. Morava lá um senhor já bem idoso, seu Manuel, que todo mundo chamava de Velho Mané, e o filho dele, o Tonho. O velho estava doente havia anos, não levantava mais da cama. Tinha um problema nas pernas, dizem que foi depois de um acidente na roça. Ficou inválido, dependia do filho para tudo. O problema é que o Tonho não prestava. Era um homem de uns 40 anos que nunca tinha casado, nunca tinha feito nada de útil na vida. Vivia de pequenos serviços aqui e ali, mas o dinheiro que ganhava era mais para cachaça do que para comida. E o pior, tratava o pai como se fosse um fardo, um estorvo. O pessoal da redondeza sabia o que acontecia naquela casa. As paredes eram finas, dava para ouvir os gritos do Tonho xingando o pai. E volta e meia alguém passava por lá e via o velho cheio de hematomas, magro demais, parecendo mais morto que vivo. Uma vez a Dona Maria, que morava mais perto, levou um prato de comida para o seu Manuel e encontrou ele amarrado na cama, sujo, sem comer há dias. O Tonho tinha ido para a cidade e deixado o pai lá, sozinho, mas ninguém fazia nada. Hoje em dia a gente sabe que isso é errado, que tem que denunciar, que é crime. Mas naquele tempo, naquele lugar, as pessoas achavam que problema de família se resolvia em família. E tinha também o medo. O Tonho era violento, já tinha arrumado confusão com meio mundo. Ninguém queria se meter com ele. O velho aguentou essa vida por anos, pedindo a Deus que o levasse, provavelmente. Até que um dia, o inevitável aconteceu. O seu Manuel morreu. Quando o Tonho acordou de manhã e foi ver o pai, talvez para dar um pouco de água, se tivesse num dia bom, encontrou ele já frio, os olhos abertos olhando para o nada. A notícia correu rápido. O pessoal ajudou com o enterro, que foi ali mesmo, num pedacinho de terra nos fundos da casa. Era costume, naquela época, enterrar os mortos na própria terra. Não teve padre, não teve reza direito. O Tonho parecia mais aliviado que triste. Finalmente, estava livre daquele peso. Na noite depois do enterro, teve uma pequena reunião na casa. Alguns vizinhos foram, mais por respeito ao velho que por consideração ao filho. Levaram comida, cachaça, ficaram conversando até tarde. O Tonho bebeu mais que todo mundo junto, como sempre. Foi no meio dessa conversa que ele começou a falar coisa com coisa. Primeiro disse que estava escutando passos dentro de casa. Ninguém deu muita atenção. Acharam que era a bebida falando. Depois ele disse que estava sentindo o cheiro do pai. Aquele cheiro de doença, de velho acamado. De novo, ninguém ligou. A casa era pequena. O velho tinha ficado lá até aquela manhã. Era normal que o cheiro ainda estivesse por todo lado. Mas então o Tonho levantou de repente, derrubando a cadeira. Estava com os olhos arregalados, olhando para a porta que dava para o quarto onde o pai dormia. "Ele está ali!" ele gritou. "O velho está ali, parado, me olhando!" Todo mundo olhou. Claro que não tinha ninguém na porta, só a escuridão do quarto vazio. Um dos homens, o seu Joaquim, acendeu um lampião e foi até lá verificar. Nada, só a cama vazia, com o colchão velho ainda marcado pelo corpo que tinha passado anos deitado ali. "É a bebida", alguém falou. "É remorso", disse outro. O Tonho acabou dormindo ali mesmo, na mesa, de tão bêbado que estava. Os vizinhos foram embora, deixando ele lá, roncando. No dia seguinte, o Tonho apareceu na casa da Dona Maria, a vizinha mais próxima. Estava pálido, tremendo. Disse que tinha passado a noite inteira ouvindo o pai chamando ele. A voz vinha de todo lugar, das paredes, do teto, debaixo do chão. E de madrugada, jurava que tinha visto o velho em pé ao lado da cama dele. Não como um fantasma, não como algo transparente, mas sólido, real, como se nunca tivesse morrido. Ninguém acreditou, claro.
Todo mundo falou que era a culpa, que era a consciência pesada dele, ou então que era efeito da cachaça. Mas nos dias seguintes, o Tonho foi ficando cada vez pior. Não dormia, mal comia. Vivia olhando por cima do ombro, como se esperasse ver alguém ali. Dizia que o pai não tinha ido embora, que estava lá ainda, esperando por alguma coisa. Essa história toda já durava uma semana, quando aconteceu a tragédia. Era noite, devia ser umas 9 ou 10 horas. Um grito rasgou o silêncio do lugar. Um grito de pavor, daqueles que a gente sente na alma. Vinha da direção da casa do Tonho. Os vizinhos mais próximos ouviram. Alguns até pensaram em ir ver o que era, mas estava escuro, o lugar era isolado. E, para ser sincero, ninguém gostava muito de se meter com o Tonho. De manhã, como ele não apareceu para pegar água no poço como sempre fazia, o seu Joaquim resolveu passar lá para ver se estava tudo bem. Encontrou a porta da casa escancarada. Chamou, não teve resposta. Entrou com cuidado. O Tonho não estava na casa. O seu Joaquim procurou nos quartos, na pequena sala. Nada. Foi quando teve a ideia de procurar no chiqueiro, nos fundos. O Tonho criava uns porcos lá. Talvez tivesse saído cedo para tratar deles. O que o seu Joaquim encontrou no chiqueiro nunca mais saiu da cabeça dele. E foi ele que contou para o meu tio, que depois me contou. O Tonho estava lá, caído na lama, morto. Tinha o pescoço quebrado, torcido num ângulo impossível. E os olhos dele, arregalados num último momento de terror puro, estavam fixos, olhando para algo que já não estava mais ali. O mais estranho era que o portão do chiqueiro estava trancado por dentro, com uma trava que só dava para mexer de dentro do chiqueiro. Como se o Tonho tivesse entrado ali por vontade própria, trancado a porta, e aí encontrado o que o matou. E os porcos, que normalmente iam para cima de qualquer coisa que caísse no chiqueiro, inclusive comida, estavam todos encolhidos no canto mais distante do corpo, tremendo, como se estivessem com medo de algo que tinha estado ali. Ninguém nunca soube explicar direito o que aconteceu naquela noite. A polícia da cidade grande veio, fez umas perguntas, mas como não tinha sinal de arrombamento, nem de luta, nem de mais ninguém por perto, acabaram concluindo que foi um acidente. Que o Tonho devia ter ido alimentar os porcos de noite, escorregado na lama e quebrado o pescoço na queda. Mas o pessoal do lugar sabia que tinha sido outra coisa. Principalmente depois que a Dona Maria, que ajudou a preparar o corpo para o enterro, comentou que o Tonho tinha uma marca estranha nas costas. Uma marca de mão, como se alguém tivesse segurado ele com força. Uma mão grande, de dedos finos e compridos. Uma mão de velho. Enterraram o Tonho ao lado do pai, como era o costume. E depois disso ninguém mais quis ficar com a casa. Acabou caindo aos poucos. O mato tomou conta. Hoje nem sinal tem mais daquele lugar. A história se espalhou pela região. Virou um tipo de lição, um aviso sobre como tratar os pais, os velhos. Porque, como dizia minha avó depois de contar essa história, a morte não é o fim de tudo. E quem sabe o que os mortos ainda podem fazer quando partem com raiva no coração. Essa história não aconteceu comigo, mas com um sujeito que morava perto do sítio do meu avô. Ele que me contou quando eu era mais novo e nunca esqueci. O jeito que ele falou, com aquele olhar perdido, me fez ter certeza que não era uma história inventada. O homem se chamava Jeremias e, pelo que todo mundo dizia, era um sujeito sem coração. Vivia sozinho numa casinha simples, afastada da estrada principal. Criava um pouco de tudo. Galinha, porco, algumas cabeças de gado e tinha sempre uns 3 ou 4 cachorros para o serviço de tomar conta da propriedade. Mas ele tratava os bichos muito mal. O gado vivia magro, as galinhas apertadas num galinheiro pequeno demais. E os cachorros, esses sofriam mais que todos. Ele batia neles por qualquer coisa, deixava sem comida quando estava de mau humor. E o pior de tudo era o que ele fazia quando eles adoeciam.
Em vez de levar no veterinário da cidade, ou pelo menos tentar um remédio caseiro, ele simplesmente enterrava os coitados. E o pior, enterrava vivos. Dizia que não ia perder tempo esperando o bicho morrer. Falava que era mais prático e que cachorro doente não servia para nada mesmo. Todo mundo sabia disso, mas ninguém fazia nada. Naquele tempo e naquele lugar, o povo achava que cada um mandava no que era seu, e que bicho era só bicho, não importava como tratasse. E talvez também tivessem um pouco de medo dele, que era conhecido por ser violento quando contrariado. Essa história que meu avô me contou aconteceu numa noite de agosto. Era época de seca, o tempo estava abafado, o céu limpo, cheio de estrelas, mas sem lua. Uma escuridão que engolia tudo. O Jeremias tinha enterrado um cachorro naquela mesma tarde. Era o mais velho dos cães, um vira-lata grande, meio amarelado, que chamavam de Lobão. O bicho tinha começado a tossir sangue dias antes, provavelmente por causa de alguma doença. Ao invés de tratar, o homem arrastou o cachorro para o fundo do terreno e cavou um buraco ali mesmo. O bicho ainda tentou resistir, ainda tinha força para isso, mas o Jeremias era mais forte. Amarrou as patas do animal, jogou ele na cova e foi jogando terra por cima enquanto o coitado ainda se debatia. Naquela noite, já devia ser lá pelas 11, o Jeremias estava sentado na varanda, bebendo cachaça, como costumava fazer. De repente, escutou um latido. Não era um latido normal de cachorro bravo ou assustado. Era um latido rouco, estranho, distante. Vinha da direção do fundo do terreno, onde ficava o pequeno cemitério de cachorros que ele tinha criado ao longo dos anos. No começo, ele não deu muita importância. Achou que fosse algum cachorro de vizinho ou quem sabe um dos seus próprios que tinham ficado lá atrás. Mas aí o latido foi ficando mais alto. E aí não era só um, eram vários, muitos. Um coro de latidos que não parecia natural. Foi quando ele resolveu ir ver o que era. Pegou uma lanterna e saiu pela trilha que levava aos fundos do terreno. Os latidos continuavam, cada vez mais altos. Mas os cachorros que ainda estavam vivos, acho que eram 3 na época, não estavam latindo junto. Pelo contrário, estavam todos quietos, recolhidos no canto do terreiro, como se estivessem com medo. Quando chegou perto do local onde enterrava os cachorros, os latidos pararam de repente. Ficou um silêncio total. Jeremias apontou a lanterna em volta, nervoso. Não tinha nada ali. Só a terra remexida da cova recente do Lobão. Ele deu meia volta para voltar para casa. Foi quando escutou um som atrás dele. Um som de terra sendo revirada, de algo se movendo debaixo do chão. Virou rápido, apontando a lanterna, e viu a terra da cova do Lobão se mexendo, subindo e descendo, como se algo estivesse tentando sair lá de dentro. Pensou em correr, mas não conseguiu se mexer. O medo paralisou ele, e então mais sons começaram. As outras covas, algumas já antigas, cobertas de mato, também começaram a se mexer. De repente, uma pata saiu da terra. Uma pata de cachorro, coberta de terra, com as unhas compridas demais. Depois outra, e outra, e outra. De cada cova foi surgindo um cachorro. Mas não eram mais os cachorros normais que ele conhecia. Estavam deformados, inchados pela decomposição, alguns já quase só ossos. Tinham os olhos vazios, buracos negros nas caras meio desfeitas. E mesmo assim, impossível como parece, eles se moviam. Vinham na direção dele. O homem finalmente conseguiu se mexer. Saiu correndo em direção à casa, gritando. Os cachorros mortos vinham atrás. Eram muitos, todos que ele tinha enterrado ao longo dos anos. Dezenas deles, e não corriam como cachorros normais. Era um movimento desajeitado, arrastado, como se as juntas não funcionassem direito, mas ainda assim eram rápidos. Ele conseguiu entrar em casa e trancar a porta. Ficou lá, tremendo, rezando todas as orações que conseguia lembrar. Os arranhões começaram logo depois.
as portas, as janelas, as paredes, tudo sendo arranhado do lado de fora. Era um som que parecia não ter fim, que perfurava os ouvidos, e junto aqueles latidos estranhos, roucos. Passou a noite assim, escondido dentro de casa, escutando aqueles sons. Quando finalmente o sol começou a nascer, o barulho parou. Ele esperou mais um pouco e então criou coragem para olhar por uma fresta da janela. Não tinha nada lá fora, nenhum dos cachorros mortos. Só as marcas profundas de arranhões em toda a madeira das paredes. Achou que tinha sido só um pesadelo, ou talvez alucinação por causa da bebida, mas sentiu que precisava verificar. Saiu, ainda com muito medo, e foi até os fundos do terreno. E lá estavam, todas as covas reviradas, buracos vazios com terra espalhada em volta, nem sinal dos corpos dos cachorros. E o mais estranho, os outros cães, os vivos, tinham sumido também. Ele procurou por todo canto, chamou por eles. Nunca mais apareceram. Na noite seguinte aconteceu de novo. O mesmo latido estranho, vindo de todos os lados. E quando ele olhou pela janela, viu os vultos deles, dezenas de cachorros mortos cercando a casa. Dessa vez, não esperou. Fugiu pelos fundos, correndo em direção à estrada. Aí é que vem a parte mais difícil de acreditar. O seu João, que mora na estrada que passa perto do sítio do Jeremias, contou que escutou os gritos dele no meio da noite. Quando saiu para ver o que era, encontrou o homem caído no meio da estrada, todo arranhado e mordido, já quase morto. Levou para o hospital da cidade, mas não teve jeito. O seu João contou também que na manhã seguinte foi verificar o que tinha acontecido. Chegou até o sítio do Jeremias e encontrou tudo revirado. E lá, nos fundos do terreno, onde ficava o cemitério de cachorros, tinha um buraco novo. Grande, fundo, como se tivesse sido cavado às pressas. E ao redor dele, marcas de patas por toda parte. Patas de cachorro. Ninguém nunca mais morou naquele sítio. O mato tomou conta, a casa caiu. Mas o pessoal da região diz que, às vezes, em noites sem lua, ainda dá para escutar latidos vindo de lá. E nessas noites, nenhum cachorro dos sítios vizinhos fica do lado de fora. Eles sentem algo que a gente não consegue sentir. Sabem de algo que a gente não sabe. Essa história ficou na minha cabeça por anos, e sempre que vejo alguém maltratando um animal, lembro do que meu avô disse no final: respeite os bichos em vida, porque ninguém sabe o que acontece depois que eles morrem. A primeira vez que escutei aquele barulho foi numa quinta-noite. Eu estava na sala, vendo TV depois do jantar, e o resto do pessoal já tinha ido dormir. A gente mora num sítio meio isolado, então é normal escutar uns barulhos diferentes à noite. Bicho do mato, vento nas árvores, essas coisas. Mas aquele barulho era diferente. Era como se alguma coisa pesada estivesse se arrastando na parede de fora. Um barulho de unha arranhando, mas não era igual gato ou cachorro quando quer entrar. Era mais forte, mais demorado. Fazia um som assim. Bem devagar, como se fosse algo grande com unhas muito fortes. Na hora pensei que fosse algum cachorro grande se coçando na parede. Às vezes aparece cachorro de caça perdido por aqui. Abri a janela e dei uma olhada, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa. O barulho parou na mesma hora. Fechei a janela, tranquei bem e fui dormir. Não pensei muito nisso, mas na noite seguinte aconteceu de novo. E aí percebi uma coisa estranha. Os cachorros do sítio, que sempre latem para qualquer coisa diferente que aparece, não estavam latindo para isso. Eles estavam quietos, escondidos debaixo da varanda. E não era só isso, eles estavam tremendo. Nunca tinha visto os cachorros daquele jeito, nem quando passa tempestade forte. O trovão, que é o maior e mais bravo dos cães, o que enfrenta até onça se precisar, estava encolhidinho, igual filhote assustado.
E quando tentei puxar ele para ir comigo ver o que estava fazendo aquele barulho, ele rosnou para mim. Ele nunca tinha feito isso antes. Na terceira noite, resolvi descobrir o que era. Peguei uma lanterna grande e uma espingarda velha que meu pai guarda em cima do armário. Não que eu soubesse atirar direito, mas me dava alguma segurança. Esperei o barulho começar de novo e, quando começou, saí bem devagar pela porta dos fundos. Dei a volta na casa, pisando de leve para não fazer barulho. O som vinha da parede norte, perto da janela do quarto da minha irmã. Cheguei bem na esquina da casa e parei, respirando fundo para criar coragem. O barulho continuava, aquele arranhão longo, como se algo estivesse descascando a parede com as unhas. Contei até 3 e virei a esquina rápido, já apontando a lanterna. No primeiro segundo não vi nada. Depois, a luz pegou naquilo. E juro por Deus que quase larguei a lanterna e saí correndo. Era uma coisa grande. Do tamanho de uma pessoa, talvez maior. Tava de 4, mas não como um cachorro ou um gato fica. Era toda errada. Como se fosse uma pessoa andando com as mãos e os pés, mas virada ao contrário. As costas arqueadas para cima, a cabeça torcida num ângulo impossível. A pele era cinza, meio esticada demais sobre os ossos, que apareciam como se fossem furar a pele a qualquer momento. Não tinha pelos, só umas manchas escuras aqui e ali. Os dedos eram longos, muito longos, com unhas pretas e grossas que arranhavam a parede. Quando a luz bateu nela, a coisa parou. Ficou completamente imóvel por um segundo. Depois, devagar, virou a cabeça na minha direção. Os olhos... Meu Deus, os olhos eram o pior. Grandes demais para o rosto ossudo e totalmente pretos. Sem branco, sem pupila, só 2 bolas pretas e brilhantes que refletiam a luz da lanterna. Fiquei paralisado. Queria correr, queria gritar, mas não conseguia fazer nada. Era como se aqueles olhos me prendessem no lugar. A coisa abriu a boca. Uma boca larga demais, que rasgava o rosto quase de orelha a orelha. E fez um som que não era humano nem animal. Era como um suspiro misturado com um gemido, mas muito mais baixo e profundo do que qualquer pessoa poderia fazer. Foi quando a espingarda escorregou da minha mão e bateu no chão. O barulho quebrou aquele transe. A criatura se virou completamente para mim, ainda naquela posição toda errada, e por um segundo achei que ela ia avançar. Mas aí ela simplesmente disparou na direção contrária, se movendo incrivelmente rápido para algo tão desajeitado. Corria igual um caranguejo, os 4 membros batendo no chão em um ritmo desigual. Em segundos, tinha sumido no mato escuro que cerca o sítio. Voltei para dentro tremendo tanto que mal conseguia segurar a lanterna. Não falei nada para ninguém naquela noite. Quem ia acreditar? Mas no dia seguinte, bem cedo, fui olhar o lugar onde tinha visto a coisa. Tinha marcas na parede, arranhões fundos que tinham tirado até um pedaço do reboco. E no chão, pegadas. Não eram pegadas de bicho, eram pegadas humanas, mas erradas. Tinham só 4 dedos e eram mais compridas do que o normal. E estavam em pares, como se a coisa realmente andasse com 4 pés iguais. Segui as pegadas até onde consegui, mas elas desapareciam depois de uns 50 metros mato adentro. Quando voltei para casa, minha avó estava na cozinha e me perguntou por que eu estava com aquela cara. Acabei contando tudo para ela. Achei que ela ia rir de mim ou dizer que eu tinha sonhado. Mas ela ficou muito séria. Não volta lá de noite, ela disse, com uma voz que nunca tinha usado comigo. E não conta isso para o seu pai, nem para sua mãe. Quando perguntei o que era aquilo que eu tinha visto, ela ficou quieta um tempo, como se estivesse decidindo se me contava ou não. Finalmente, ela se sentou na mesa da cozinha e me fez sentar também. Tem gente que faz coisa muito ruim nessa vida, ela começou. Coisa que a gente nem gosta de falar. Uma delas é comer carne de gente. Fiquei gelado quando ela disse isso. É o pior pecado que existe. E quem faz isso acaba desse jeito que você viu. Não é mais gente, não é mais bicho.
é outra coisa. Eu não estava entendendo direito. Mas, vó, o que isso tem a ver com o que eu vi ontem? Perguntei. Ela pegou na minha mão com força. O que você viu é o castigo de quem comeu gente em vida. Eles viram isso aí depois que morrem. Ficam vagando sem descanso, sem poder entrar no céu nem no inferno. E sempre voltam para os lugares onde tem família deles. Família? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Aqui nessa região, muitos anos atrás, tinha uma família que sumiu. O pai, a mãe, 5 filhos. Todo mundo achou que tinham ido embora, que tinham mudado para outro lugar. Mas tinha gente que falava outras coisas, que eles tinham sido comidos. Naquela noite, tranquei bem a porta do meu quarto e coloquei uma faca debaixo do travesseiro. Não consegui dormir direito. E assim foi por muitas noites. O barulho não voltou mais, pelo menos não perto da casa. Mas às vezes, quando a noite está bem silenciosa, escuto ao longe, vindo da direção do mato, aquele mesmo som de arranhão. E os cachorros se escondem, tremendo. Nunca mais vi a criatura de perto. Mas sei que ela está lá, rondando. E às vezes, quando olho pela janela no meio da noite, tenho a impressão de ver 2 olhos pretos me observando da escuridão. E me pergunto quem ela era antes e o que ela fez para virar aquilo. E mais que tudo, me pergunto o que ela ainda quer aqui. Minha avó morreu no ano passado. Foi a última coisa que ela me disse no hospital. Nunca anda sozinho de noite lá no sítio. E se um dia você vir aquela coisa de novo, não olha nos olhos dela. É por aí que ela pega a gente. Não sei exatamente o que ela quis dizer com isso, e espero nunca descobrir. A ideia de construir uma casa nova no sítio veio do meu pai. Ele sempre falou que a casa velha já estava muito acabada, com cupim nas madeiras e as paredes todas rachadas. Economizamos uns 3 anos para conseguir juntar o dinheiro e aí decidimos fazer a casa nova mais para frente no terreno, num lugar plano, que pegava sol de manhã e tinha umas árvores bonitas do lado. O pedreiro era conhecido da região, o seu Antônio, que já tinha feito várias casas por ali. Lembro que no dia que ele foi ver o terreno, ficou meio estranho quando mostrei onde a gente queria construir. Perguntou se a gente tinha certeza, se não queria escolher outro canto do sítio. Meu pai achou que era frescura e disse que ali estava bom mesmo. O seu Antônio só balançou a cabeça e disse, então tá, mas não parecia muito animado. Começaram a obra num dia de segunda. Foram uns 2 meses de trabalho e a casa foi subindo bonita. Tinha 3 quartos, sala grande, cozinha boa e até um banheiro dentro de casa, coisa que a gente não tinha antes. Meu pai estava todo orgulhoso e a mãe já planejava onde ia colocar cada móvel. Minha irmã mais nova dizia que ia finalmente ter um quarto só dela. E meu irmão mais velho, o Lucas, estava animado para fazer um churrasco de inauguração. Foi só depois que o telhado ficou pronto e os pedreiros foram embora que as coisas começaram a ficar esquisitas. A gente ainda não tinha se mudado para casa nova. Faltava pintar e colocar as janelas, mas eu gostava de ir lá de tarde, ver como estava ficando. Numa dessas tardes, escutei um barulho no telhado, como se alguém tivesse jogado uma coisa lá em cima. Foi um barulho seco, de uma pancada só. Na hora achei que podia ser um galho que caiu, sei lá. Saí para olhar em volta da casa, mas não tinha nada caído no chão. E também não tinha árvores tão perto que pudessem derrubar galhos no telhado. Achei estranho, mas deixei para lá. Aí na semana seguinte aconteceu de novo. Eu estava com meu pai, a gente estava colocando os alisares das portas, quando ouvimos aquele mesmo barulho no telhado. Uma pancada só, forte. Meu pai subiu na escada para olhar e tinha uma pedra lá. Uma pedra meio grande, do tamanho de um punho fechado. Não era um pedregulho qualquer do sítio, era uma pedra mais lisa, escura, diferente. De onde veio isso? Meu pai perguntou, olhando em volta. Não tinha jeito daquela pedra ter caído de algum lugar natural. Parecia mais que alguém tinha jogado.
Mas não tinha ninguém por perto, e da estrada não dava para acertar o telhado. Era longe demais. Essa primeira pedra coincidiu com a minha mãe ficando doente. No começo era só uma febre baixa, que foi e voltou por uns dias. A gente não ligou as duas coisas, claro. Por que ligaria? Ela melhorou e a vida seguiu. A mudança para casa nova já estava marcada para o fim daquele mês. Mas aí veio a segunda pedra, exatamente uma semana depois. Caiu no mesmo horário, por volta das 5 da tarde. Dessa vez, eu e meu irmão Lucas ouvimos juntos. E de novo, não tinha ninguém perto, não estava ventando, nada que explicasse. Quando subimos para olhar, lá estava outra pedra igual à primeira no telhado. E nesse mesmo dia, minha irmã mais nova acordou com febre e uma tosse forte. Foi parar no hospital da cidade e os médicos falaram que era pneumonia. Ficou internada 3 dias. Aí as coisas pioraram de vez. As pedras começaram a cair mais seguido, 2 vezes por semana, depois quase todo dia. Sempre no mesmo horário, sempre do mesmo jeito. Uma pancada seca, uma pedra igual às outras lá no telhado. E cada vez que caía uma pedra, alguém da família ficava doente. Primeiro eram coisas leves, febre, dor de cabeça, tosse, depois foram piorando. Foi quando o Lucas, que era o mais estudado de nós, começou a desconfiar que tinha algo errado com aquele pedaço de terra. Ele foi na biblioteca da cidade e ficou pesquisando sobre a história da região. E descobriu que ali, exatamente onde a gente construiu a casa, tinha sido um cemitério improvisado, nos tempos da febre espanhola, lá por volta de 1918. Dezenas de pessoas foram enterradas ali, às pressas, porque o cemitério da cidade não dava conta. Muita gente morreu naquela época. Quando ele trouxe essa história para casa, meu pai ficou bravo. Disse que era bobagem, que não tinha nada a ver. Mas minha mãe, que sempre foi mais de acreditar nessas coisas, ficou assustada. Perguntou por que ninguém tinha avisado a gente antes de construir. O Lucas falou que provavelmente as pessoas mais velhas sabiam, mas ninguém ia querer falar, com medo que o valor da terra caísse, sei lá. As pedras continuaram caindo, uma por dia, sempre no mesmo horário. A gente já nem se assustava mais com o barulho. Era quase como um relógio macabro, e a saúde da família só piorava. Meu pai pegou uma infecção no pulmão e ficou de cama por 2 semanas. Minha irmã voltou para o hospital com febre altíssima. E o Lucas... Ah, meu Deus, o Lucas. Ele foi o que ficou pior. Começou com uma tosse, como os outros, mas foi piorando rápido. Em poucos dias estava tossindo sangue. Os médicos da cidade não sabiam o que era. Mandaram ele para a capital. Disseram que podia ser tuberculose, mas os exames não batiam. Ele definhava dia após dia, perdendo peso, ficando cada vez mais fraco. Foi quando as pedras começaram a cair ainda mais, como se tivessem com pressa. Não era mais uma por dia, era uma a cada hora. Depois, uma a cada 10 minutos. No fim, era quase uma chuva constante de pedras no telhado. Toque, 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 sem parar. A gente não conseguia dormir, não conseguia pensar. Aquele barulho incessante ia deixando todo mundo louco. E então, numa terça-feira de manhã, o Lucas morreu. Simplesmente parou de respirar, depois de uma crise de tosse que trouxe mais sangue do que ar. Tava só eu com ele no hospital. Vi a vida saindo dos olhos dele enquanto ele apertava minha mão. As últimas palavras dele foram: destrói aquela casa. Não deixa ninguém morar lá. No dia do enterro do Lucas, pela primeira vez desde que tudo começou, as pedras pararam de cair. O silêncio era quase tão assustador quanto o barulho tinha sido. Como se o que quer que estivesse causando aquilo tivesse ficado satisfeito. Como se tivesse cobrado o preço que queria. Nunca nos mudamos para casa nova. Ela ficou lá pronta, mas vazia. Meu pai não quis destruir, como o Lucas tinha pedido. Dizia que tinha gastado muito dinheiro, que não podia jogar fora assim. A última vez que fui lá, as plantas já tinham começado a tomar conta, subindo pelas paredes.
e todas aquelas pedras ainda estavam lá, espalhadas pelo telhado. Calcei um monte delas com o pé. Eram todas iguais, lisas e escuras. Pareciam antigas. Pareciam pedras de cemitério. Meus pais ainda moram no sítio, na casa velha. Nunca mais falamos sobre construir outra. E se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que a terra tem memória. E que certas coisas é melhor deixar em paz. Meu tio Zé morava com a gente no sítio desde que eu era pequeno. Ele era irmão da minha mãe, um homem quieto, que trabalhava muito e falava pouco. Todo mundo gostava dele, mas tinha uma coisa estranha que acontecia todo mês. Quando a lua ficava cheia, ele sumia. Isso era tão certo quanto o dia e a noite. Na primeira noite de lua cheia, depois do jantar, ele dizia que ia dar uma volta e só voltava na manhã seguinte, todo sujo, com a roupa rasgada e com um cansaço no olhar que dava dó. Minha avó, que também morava com a gente, sempre falava que era coisa de homem desgarrado quando eu perguntava. E minha mãe só dizia: "Deixa seu tio em paz, menino." Mas eu sempre fui curioso demais pro meu próprio bem. Sei lá, achava que ele devia ter uma namorada escondida, ou que ia beber na cidade, ou alguma coisa assim. Mas aí comecei a notar uns detalhes que não faziam sentido. Tipo, ele nunca levava o carro quando saía nessas noites. E uma vez, voltou com um corte feio no braço, que dava para ver que não tinha sido acidente. A gota d'água foi quando achei nossa cachorra morta perto da cerca, toda estraçalhada, como se um bicho grande tivesse atacado ela. E foi logo depois de uma dessas noites que o tio Zé tinha sumido. Na lua cheia seguinte, decidi seguir ele. Esperei ele sair depois do jantar. Dei uns 10 minutos e fui atrás. Não foi difícil, porque mesmo na escuridão dava para ver que ele estava indo em direção ao paiol velho, lá no fundo do sítio. Era um lugar que ninguém ia mais, porque o telhado estava quase caindo. Fui me escondendo atrás das árvores, tentando não fazer barulho. Meu coração batia tão forte que achei que ele fosse escutar. Quando ele chegou no paiol, olhou em volta, como se estivesse checando se alguém estava vendo. Não me viu, porque eu estava bem escondido atrás de uma árvore grande. Ele entrou no paiol e eu fui chegando mais perto, bem devagar. Tinha uma fresta na madeira da parede e foi por ali que vi. O tio Zé estava parado no meio do paiol vazio. A lua entrava por um buraco no teto, iluminando ele. Ele estava sem camisa e descalço, só de calça. De repente ele se agachou como se estivesse sentindo dor. E aí começou. Meu Deus, como descrever isso? Ele começou a se contorcer todo. Os braços, as pernas, as costas, tudo se mexendo de um jeito que não era normal, que não era humano. E o barulho, isso é o que mais me assombra até hoje. O barulho dos ossos dele. Era como se cada osso do corpo dele estivesse quebrando, estalando. Um som alto de coisas partindo. Ele não gritava, mas fazia uns sons abafados, como se estivesse mordendo alguma coisa para não berrar de dor. Fiquei petrificado. Queria correr, mas não conseguia mexer as pernas. Só conseguia ficar ali, olhando. Vi quando os braços dele começaram a ficar mais compridos, quando as costas arquearam de um jeito impossível. E pelos, muitos pelos escuros, crescendo em todo o corpo dele. A cara dele foi a pior parte. Foi se esticando, se transformando num focinho. E os dentes ficaram grandes, afiados. Quando terminou, não era mais o tio Zé que estava ali. Era uma coisa enorme, do tamanho de um bezerro grande, mas não era um animal normal. Andava nas 4 patas, mas não igual um cachorro ou um lobo. Era diferente, mais ereto, como se ainda tivesse algo de humano ali. E os olhos amarelos, brilhando no escuro como 2 lanternas. Foi quando um galho quebrou debaixo do meu pé. Nem tinha percebido que tinha dado um passo para trás. O barulho não foi alto, mas foi o suficiente. A criatura, não consigo chamar aquilo de tio Zé, virou a cabeça na minha direção. Os olhos amarelos fixaram direto em mim, como se enxergasse perfeitamente no escuro.
Ele farejou o ar, 1, 2 vezes, e aí soltou um som que era meio rosnado, meio uivo, mas também não era exatamente nenhum dos dois. Era um som que não existe na natureza. Deu um passo na minha direção, depois outro, aí finalmente consegui me mexer. Saí correndo, mais rápido do que já corri na vida. Ouvi ele saindo do paiol atrás de mim, o som das patas batendo no chão. Era rápido, muito mais rápido do que eu. Sabia que não ia conseguir chegar em casa, então fiz a única coisa que me veio na cabeça. Subi numa árvore. Escalei o tronco com uma agilidade que nem sabia que tinha, agarrando nos galhos, me arrastando para cima. Quando olhei para baixo, ele estava lá. Aqueles olhos amarelos me encarando. Ficou andando em volta da árvore, rosnando, às vezes se erguendo nas patas traseiras e arranhando o tronco. Eu tremia tanto que achei que ia cair. Fechei os olhos e comecei a rezar, todas as rezas que minha avó tinha me ensinado. Não sei quanto tempo fiquei lá em cima. Em algum momento, acho que desmaiei de medo, porque a próxima coisa que lembro é do sol batendo no meu rosto e de alguém me chamando lá de baixo. Quando abri os olhos, vi meu tio Zé parado embaixo da árvore, olhando para mim. Ele estava nu, o corpo todo arranhado, e os olhos dele estavam vermelhos, como se tivesse chorado muito. Pode descer, menino. Já passou, ele disse com a voz rouca. Fiquei com medo, sem saber se devia confiar. Não vou te machucar, nunca machucaria. Sou eu agora, seu tio. Desci devagar, sem tirar os olhos dele. Quando cheguei no chão, ele não chegou perto, ficou a uma distância segura. Não era para você ter visto isso, ele falou. Ninguém devia ver. E pela primeira vez na vida vi meu tio Zé chorar. Eu tento ir bem longe para a mata fechada, mas às vezes não consigo controlar para onde vou. Só quero que saiba que nunca machuquei ninguém. Não falei nada sobre a cachorra e nem sei se acreditei nele. Só sei que voltamos para casa em silêncio. Ele vestido com uma calça velha que buscou no paiol, eu ainda tremendo. Quando chegamos, minha avó estava na porta, nos esperando. Olhou para nós dois e balançou a cabeça, como se soubesse exatamente o que tinha acontecido. Finalmente descobriu, né? Ela me perguntou e me abraçou. É por isso que eu sempre dizia para você não sair nas noites de lua cheia. Seu tio não escolheu isso. É uma maldição antiga na família. E ele faz o melhor que pode para lidar com ela. Nunca mais segui meu tio nas noites de lua cheia. E acho que ele ficou mais cuidadoso, porque passou a se trancar no porão que tinha debaixo do paiol, com cadeado e tudo. Às vezes ainda escuto os uivos vindo de lá nas noites de lua cheia. E fico imaginando como deve ser carregar um segredo desses a vida toda. O mais estranho foi o que aconteceu na lua cheia seguinte, depois que descobri tudo. O tio Zé veio falar comigo antes de ir para o paiol. Ele me olhou bem sério e disse: se um dia eu não voltar, você vai no pé da jaqueira grande e cava. Tem uma caixa enterrada lá. Dentro tem o que você precisa saber. Até hoje ele sempre voltou, graças a Deus. Mas às vezes fico pensando no que tem naquela caixa. Eu e meu irmão sempre moramos sozinhos no sítio desde que nossos pais morreram. Ele era mais velho, cuidava de tudo e a gente se virava bem. Naquela manhã, ele falou que ia buscar lenha para fazer uma fogueira de noite, porque estava esfriando e a gente gostava de sentar lá fora. Coisa normal, ele fazia isso direto. Só que dessa vez, ele não voltou. Quando deu umas 4 horas da tarde e ele ainda não tinha aparecido, comecei a ficar preocupado. Meu irmão não era de sumir assim. Fui procurar por ele. Gritei o nome dele pelo mato, andei por todo canto, fui até a estrada ver se ele tinha ido para a cidade. Nada. Aí lembrei da lagoa que tem nos fundos do sítio. Ele não costumava ir lá porque não sabia nadar direito, mas vai que... Cheguei na lagoa já quase escurecendo. De longe vi um monte de galhos secos empilhados na beira. O coração já apertou.
Quando cheguei mais perto, vi ele lá, boiando de bruços na água. Entrei na lagoa desesperado, puxei ele para a margem, tentei fazer aquela massagem no peito que a gente vê na TV. Mas era tarde demais. Ele estava gelado, com os lábios roxos, os olhos meio abertos, parados. Não sei nem descrever o que senti. Era meu irmão, minha única família. A gente estava sempre junto desde pequeno. Chorei ali mesmo, abraçado com ele, todo molhado e com lama. Não sei quanto tempo fiquei lá. Só sei que em algum momento, o seu Antônio, vizinho que tem o sítio do lado, apareceu procurando por nós. Parece que ele tinha vindo pegar umas mudas que meu irmão tinha prometido e ouviu eu chorando. Foi o seu Antônio que me ajudou com tudo. A gente colocou meu irmão na carroceria da caminhonete dele e levou para o cemitério da cidade. Como já estava tarde, combinamos de voltar no dia seguinte bem cedo para fazer o enterro. Ele me deixou em casa e disse que voltaria. Passei a noite inteira acordado, chorando igual criança, sem acreditar no que tinha acontecido. De manhã, o seu Antônio voltou como prometeu. A gente enterrou meu irmão num canto do cemitério, do lado onde nossos pais estão. Não tinha dinheiro para caixão nem nada chique, então foi no simples mesmo. O padre nem estava lá, só rezamos nós dois mesmo e jogamos a terra por cima. Voltei para casa sozinho, me sentindo vazio. Os 2 dias seguintes foram um pesadelo. Não conseguia comer, não conseguia dormir direito. Ficava vendo ele em todo canto da casa, ouvindo a voz dele. Normal isso, né? Quando a gente perde alguém assim. Na terceira noite depois do enterro, eu finalmente tinha conseguido pegar no sono. Devia ser umas 2 da manhã quando ouvi batidas na porta da frente. No começo achei que era sonho, ou talvez algum bicho. Mas as batidas continuaram, cada vez mais fortes. Levantei assustado, pensando que podia ser ladrão. A gente nunca trancava as portas no sítio, era lugar tranquilo. Peguei um pedaço de pau que tinha perto da cama e fui ver quem era. Quando abri a porta, meu Deus, era meu irmão, ali, parado na minha frente. Todo molhado, a roupa suja de lama e folhas, como se tivesse acabado de sair da lagoa. Fiquei paralisado. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele estava morto. Eu mesmo tinha enterrado ele. Deixa eu entrar. Tá frio lá fora, ele disse. A voz era a dele, mas tinha algo estranho. Era meio arrastada, mais baixa, e ele não olhava diretamente para mim. O olhar dele estava meio perdido, sempre para o lado ou para o chão. Não sei explicar o que senti. Era um misto de alegria, porque era meu irmão ali, vivo, mas também de um medo que nunca tinha sentido antes, porque eu sabia que aquilo não podia ser real. Eu tinha visto ele morto, tinha enterrado ele. Mesmo assim, dei um passo para o lado e deixei ele entrar. Ele passou por mim e foi direto para a cozinha, deixando um rastro de água e lama no chão. Sentou na cadeira onde sempre sentava para comer. Tem comida? Perguntou ainda sem olhar para mim. Foi aí que senti o cheiro. Um cheiro forte de terra molhada misturado com algo podre. Um cheiro de bicho morto. O que aconteceu com você? Perguntei, ainda parado na porta da cozinha, sem coragem de chegar mais perto. Caí na lagoa, ele respondeu simples assim. Como se tivesse sido só um acidente e ele tivesse voltado para casa depois. Mas eu te encontrei lá, você estava morto, a gente te enterrou. Falei, quase sem voz. Ele ficou quieto por um tempo, olhando para o próprio colo. Então levantou a cabeça, mas continuou sem olhar diretamente para mim. Tava frio lá embaixo, disse, muito frio e escuro, não quero voltar para lá. Na hora eu gelei dos pés à cabeça, porque entendi que seja lá o que fosse aquilo sentado na minha cozinha, não era totalmente meu irmão. Podia ter a cara dele, a voz dele, mas tinha algo mais ali. Algo que tinha voltado com ele de lá embaixo. Não dormi o resto da noite. Fiquei sentado na sala, observando ele, que acabou dormindo na cadeira mesmo, todo sujo.
De manhã, quando o sol nasceu, criei coragem e fui até o quarto dele. Peguei umas roupas limpas e levei para ele. Vai tomar um banho, trocar essa roupa suja, falei. Ele obedeceu, meio que automaticamente. E assim passamos o dia. Ele quieto, fazendo as coisas que pedia, mas sempre meio ausente. Não comeu nada, não bebeu nada e continuava sem olhar nos meus olhos. À noite falei que ia dormir e ele disse que também ia. Foi pro quarto dele como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, quando acordei, ele não estava mais lá. Procurei pela casa toda, pelo sítio todo. Tinha sumido. Pensei que talvez tivesse sido só um sonho maluco, fruto do desespero de ter perdido meu irmão. Mas aí vi as marcas de lama seca no chão da cozinha. E pior, quando fui ao quarto dele, a cama estava toda manchada de uma água escura e cheirando a podre. Demorei quase uma semana para criar coragem de ir até o cemitério. Quando cheguei lá, fui direto no túmulo do meu irmão. E lá estava o buraco, a terra toda revirada, como se alguém tivesse saído de dentro. Ou como se alguém tivesse desenterrado o corpo. Nunca mais vi meu irmão depois daquela noite. Não sei se ele voltou para lá embaixo, como ele disse, ou se foi para outro lugar. Só sei que às vezes, quando está muito silencioso no sítio, à noite, tenho a impressão de ouvir passos molhados pelo corredor. E sinto aquele mesmo cheiro de terra e morte. Nesses momentos, me escondo debaixo do cobertor e rezo, como fazia quando era criança e tinha medo do escuro. Era uma manhã normal de sábado. Eu estava tomando café com a minha mãe na varanda do sítio. A gente tinha esse costume, sabe? Sentar ali, olhar para o verde, ver os passarinhos. Ela adorava isso. E aí, do nada, ela parou de falar. A xícara caiu da mão dela e quebrou no chão. Olhei para ela e já vi que tinha algo muito errado. O rosto dela estava todo caído de um lado só. E ela tentava falar, mas não saía nada que desse para entender. Entrei em desespero. Morar no sítio tem essas coisas, né? A gente está longe de tudo. Liguei para o SAMU e eles demoraram quase 1 hora para chegar. 1 hora vendo minha mãe daquele jeito, sem poder fazer nada de útil. Quando chegaram, já levaram ela às pressas para o hospital da cidade, mas não adiantou. O AVC foi muito forte. Não tinha mais o que fazer. Voltei para o sítio sozinho naquela noite, destruído. Os primeiros dias depois foram um borrão. Tinha muita coisa para resolver. O enterro, os papéis, avisar os parentes. Mas depois que tudo acalmou, veio o silêncio. Um silêncio que doía nos ouvidos, porque o sítio nunca tinha sido silencioso com ela por perto. Minha mãe era dessas pessoas que fala o tempo todo, que canta enquanto trabalha, que conversa até com as plantas. Daí, mais ou menos 2 semanas depois, a primeira coisa estranha aconteceu. Eu estava indo dar milho para as galinhas, como fazia todo dia de manhã. Era uma rotina que a gente dividia antes. Ela cuidava do jardim e eu dos bichos. E aí, de repente, escutei a voz dela. Filho, não esquece da água. Igualzinha, o mesmo tom de sempre, como se ela estivesse ali do meu lado. Quase deixei cair o balde de milho. Olhei em volta, mas claro que não tinha ninguém. Pensei, é só a minha cabeça, só isso. E segui com o que estava fazendo. Mas lembrei de trocar a água das galinhas também, porque realmente tinha esquecido. Tentei não pensar muito nisso. Mas aí aconteceu de novo, alguns dias depois. E depois, mais uma vez. Sempre quando eu estava no quintal, sempre a mesma frase. No começo eu pensei que era só a saudade, sabe? A mente da gente prega essas peças quando a gente está sofrendo. Mas tinha algo estranho. Sempre que eu ouvia a voz dela, estava sozinho no quintal, mais ou menos no mesmo horário. E então veio a parte que me fez duvidar de vez da minha própria sanidade. A Belinha, a cachorra dela, uma vira-lata caramelo que a gente tinha há anos, começou a reagir quando a voz aparecia. Na primeira vez, eu nem notei, mas depois ficou óbvio. Toda vez que eu ouvia a voz, a Belinha ficava em pé, com as orelhas em pé,
olhando para o mesmo canto do quintal. E latia. Não era um latido normal, de quando chega visita ou passa alguém na estrada. Era um latido nervoso, ansioso, como se ela estivesse vendo algo que eu não conseguia ver. Isso me deixou arrepiado. Porque se fosse só a minha cabeça, como é que a cachorra estava reagindo? Ela não podia estar ouvindo uma voz que só existia na minha imaginação. Comentei com um vizinho, sem entrar em detalhes, e ele falou que cachorros sentem essas coisas, que talvez a Belinha tivesse sentindo a presença da minha mãe. Eu nunca fui de acreditar em fantasma, em assombração, essas coisas. Mas depois de umas semanas disso acontecendo, comecei a achar que talvez minha mãe não tivesse ido embora de verdade. Talvez parte dela ainda estivesse ali, no sítio que ela tanto amou. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, já devia ser umas 3 da manhã, acordei com o som de alguém batendo na porta da cozinha. Não era um som forte, eram batidas leves, do jeito que minha mãe fazia quando voltava do jardim com as mãos sujas e queria que eu abrisse para ela. Fiquei gelado na cama, sem saber o que fazer. A Belinha, que dormia no meu quarto desde que minha mãe morreu, levantou e começou a choramingar, olhando para a porta do quarto. Ela não latiu nem correu para ver quem era, como faria normalmente. Só ficou ali, inquieta, como se estivesse confusa. Criei coragem e levantei. Fui até a cozinha devagar, com o coração querendo sair pela boca. As batidas continuavam, no mesmo ritmo. Quando cheguei na porta da cozinha, parei. Tinha algo estranho no ar, um cheiro que não era normal. Era cheiro de flor de defunto, aquela flor amarela que a gente põe em cemitério. Minha mãe nunca plantou isso no jardim. Foi aí que percebi. Não era ela. Não podia ser. Qualquer coisa que estivesse do outro lado daquela porta não era a minha mãe, mesmo que usasse a voz dela, mesmo que batesse como ela. Voltei para o quarto tremendo e não dormi mais naquela noite. No dia seguinte, logo cedo, fui na cidade e comprei sal grosso. Joguei em volta de toda a casa e fiz o sinal da cruz em cada porta e janela. Não sei se acredito nessas coisas, mas minha mãe acreditava e achei que não ia fazer mal tentar. Também fui até a igreja e acendi uma vela para ela, pedindo que encontrasse paz. As batidas na porta não voltaram depois disso, mas às vezes ainda escuto a voz dela no quintal e a Belinha ainda late pro nada. Só que agora eu não paro para ouvir. Sigo em frente, faço o que tenho que fazer. Porque entendi que, seja lá o que for aquilo, não é algo com que eu deva mexer. Eu nem queria muito aquele sítio, sabe? Mas o preço estava tão bom que acabei comprando meio que sem pensar direito. Era um lugar bonito, com um pomar já formado, uma casa simples, mas aconchegante, e um terreno grande que ia até a beira da mata. Aí, quando a gente estava assinando os papéis, o corretor falou assim, meio que por cima: aquela parte lá do fundo, perto da mata, dizem que era um terreiro de candomblé. Falou daquele jeito como se não fosse nada, sabe? E eu também não dei bola, porque nunca acreditei nessas coisas. As primeiras semanas foram tranquilas. Eu até gostava de caminhar pelo terreno todo, vendo o que tinha, planejando o que ia fazer em cada canto, mas nunca ia muito profundo. Nem sei bem porquê. Sempre arrumava alguma desculpa para não ir lá. Às vezes eu olhava naquela direção e sentia um negócio estranho, tipo um peso no ar. Mas eu pensava, é só a sua cabeça, não tem nada ali. Tinha uns 40 dias que eu estava morando lá quando aconteceu. Era uma terça-feira, isso eu lembro bem, porque tinha acabado de assistir uma novela que passava nesse dia. Devia ser umas 10 horas da noite. Eu já estava me preparando para dormir quando escutei uma coisa que parecia música vindo lá do fundo do terreno. No começo achei que era alguém na estrada, às vezes passa carro com som alto, mas aí percebi que o som era de atabaques, aqueles tambores de terreiro mesmo, e tinha uns cantos junto, umas vozes. Na hora gelei, porque tipo assim,
Não era possível ter gente tocando atabaque àquela hora, naquele lugar. Eu fiquei na dúvida se chamava alguém, se ligava para a polícia, mas a curiosidade foi maior. Peguei uma lanterna, coloquei uma bota e saí. O som ficava mais forte conforme eu ia andando em direção à mata. E o mais esquisito é que eu conseguia seguir, como se conhecesse o caminho, mesmo nunca tendo ido tão longe no meu próprio terreno. Quando cheguei perto da divisa com a mata, vi que tinha uma clareira que eu nem sabia que existia. E aí, no meio dela, meu Deus, só de lembrar já me dá um arrepio. Tinha uma mulher dançando. Ela estava toda vestida de branco, um vestido comprido, rodado, desses que o pessoal usa em ritual. Ela girava e girava, mas não tinha mais ninguém ali, era só ela. E o som dos atabaques e dos cantos continuava, mas não tinha ninguém tocando. Não tinha nada além dela. Fiquei paralisado olhando aquilo. A lua estava cheia e dava para ver bem, mesmo sem a lanterna. Foi quando ela parou de repente de dançar e virou na minha direção. Aí que veio o pior. Os olhos dela não tinham cor. Eram brancos, completamente brancos, sem pupila, sem nada. Como se tivessem duas bolas de gude no lugar dos olhos. Ela ficou parada me olhando e eu não conseguia me mexer. Aí ela abriu a boca e falou o meu nome. Não só o primeiro nome, mas o nome completo, com sobrenome e tudo. Falou com uma voz que não parecia humana. Era como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Depois, sorriu. Um sorriso que não tinha nada de alegre. Era um negócio sinistro mesmo. Nem sei como, mas consegui me mexer. Saí correndo de volta para casa, tropeçando em tudo, quase caindo várias vezes. Quando entrei, fechei todas as portas e janelas e fiquei sentado na sala tremendo até o dia amanhecer. Não dormi nada. No dia seguinte, com a luz do sol, criei coragem e fui até lá de novo. Achei a clareira fácil, mas não tinha nada de anormal. Só percebi umas coisas que não tinha notado antes, umas pedras dispostas em círculo, meio enterradas, uns troncos de árvore que pareciam ter sido colocados de propósito em certos pontos. Sinais antigos de que realmente tinha sido um lugar de ritual. Pesquisei depois sobre o terreno com um vizinho mais antigo. Ele me contou que há muitos anos tinha um terreiro ali mesmo, mas que depois que a mãe de santo morreu, abandonaram o lugar. Segundo ele, ela tinha brigado com um filho de santo e amaldiçoado ele antes de morrer. E diz que ela jurou que ia ficar ali para sempre, guardando o lugar. Coloquei o sítio à venda naquela mesma semana. Não consegui mais ficar lá sozinho. Enquanto não vendia, eu ficava na casa só durante o dia e ia dormir na cidade. À noite, às vezes, quando passava de carro pela estrada, olhava para o fundo do terreno e tinha a impressão de ver uma luz branca se movendo entre as árvores. Até hoje não sei explicar o que vi, mas sei que era real, porque a sensação de terror que senti não se inventa. E tem mais uma coisa. Quando eu era criança, minha avó costumava me levar em um terreiro de umbanda. Ela era médium. Quando contei para ela o que tinha acontecido, ela só disse: "É melhor você nunca mais voltar lá."